Oi, tudo bem? Meu nome é Lua Meia e eu sou do canal Japão, Japão Sim ou Não e espero que você assista até o final, seja muito bem-vindo. Então, trabalhar no Japão não está nada fácil não. Para você que já está aqui trabalhando e sabe das dificuldades do dia a dia, você já sabe que tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita paciência e tem que ter saúde física e mental para conseguir aguentar esse tranco. Então, para você que está chegando do Brasil e quer dar uma gambateada aqui nesse país, você tem que ter muito mais força de vontade e muito, mas muita garra e muito controle mental. E o serviço não é molezinha não, viu? Porque a maioria dos serviços que tem para homem é muito puxado. Além de ser um serviço assim pesado, eles trabalham muito e fazem zangyo. Às vezes, a maioria das vezes, esse zangyo é obrigatório. Por mais que ele não queira fazer, é obrigatório fazer, conforme o Kaixá determina. Agora, para as mulheres, o serviço já, a maioria, né? Para a maioria das mulheres, o serviço já é leve, só que é aquela rotina assim que cansa a cabeça, cansa o corpo. Às vezes é em pé o dia todo, às vezes é sentada o dia inteiro e não deixa de doer as costas, não deixa de doer as pernas, né? Então, não é que é porque é sentada que é fácil. Às vezes é melhor ficar em pé e em movimento, porque serviço parado não é fácil não. E os homens, eles acabam ficando muito exaustos, porque muitas vezes eles não trabalham só durante o dia, eles trabalham Nikotai, Sankotai, que seria 2 turnos, o turno do dia e o turno da noite, e muitas vezes eles têm Sankotai, que seria um turno a mais, 3 turnos em 24 horas, e isso acaba com qualquer ser humano. E às vezes, dependendo do caso, até 4, sem contar que muitas vezes eles têm que trabalhar domingo. Geralmente trabalhar de sábado é praxe. Nem todos, mas a maioria trabalham de segunda a sábado em tempos bons. Não digo agora, na época da pandemia, nessa época que as coisas não estão muito boas, então tem pouco serviço e às vezes a empresa está mandando as pessoas embora sem a necessidade de fazer horas extras e também tem muitos lugares que estão cortando o pessoal. Então, para quem está aqui, segure-se onde você está e para quem está vindo, pense muito bem, porque tem muita empreiteira que traz as pessoas e chega aqui, a história é outra. Eu conheço casos assim. Então eu me lembro quando eu ainda nem pensava em vir para o Japão, na década de 1980 e bolinha, que tinham muitas pessoas que vinham para o Japão, e naquela época, eu não lembro se era empreiteiro ou se era agência, que traziam as pessoas aqui para o Japão, que eles levavam as pessoas que queriam vir para o Japão para trabalhar em fábrica lá em São Paulo, 2 ou 3 semanas. E eu acho que, entre aspas, que era de graça, porque eles não iam pagar, mas isso era uma desculpa para que eles se acostumassem a trabalhar na fábrica, o ambiente. Né? Então, os decassegues de antigamente sofreram muito com essas, vamos dizer, injustiças, ou não sei, né? Mas o pessoal sofreu muito. E as mulheres, elas vinham como helper, que seria naquela época, eu acho que eles chamavam de caseifo, para cuidar de idosos em hospitais. Então, se você já trabalhou em fábrica no Brasil, você vai se adaptar fácil aqui no Japão, pelo menos no trabalho, né? Agora, se você nunca trabalhou, aí vai ficar um pouco difícil, mas nada é impossível. Então, fora o serviço, tem a adaptação fora de casa, que seria a cultura. Quando você sai de casa, no fim você só vai acabar ficando na internet e no Facebook, no Instagram, porque você vai ligar uma televisão, você não entende, e você tem muita coisa para aprender, e é difícil. Às vezes o marido ele faz 2 turnos, então
de dia ele tem que dormir, à noite ele tem que trabalhar, então o tempo que ele fica em casa, ele quer descansar. Então, às vezes, a esposa chega do trabalho e, logicamente, que ela vai ter que fazer algumas coisas e depois ela vai dormir. Ele não está, só que de manhã, às vezes, eles nem se encontram, né? E se o casal tiver filhos pequenos, vai ficar ela trabalha de dia e ele de noite, que eles vão acabar nem se encontrando. Então bate aquela tristeza, bate aquela saudade, bate aquele tudo. O pai não se encontra com as crianças. E é difícil, é um processo bastante difícil que a gente tem que se acostumar a não encontrar o marido, o esposo não encontrar a esposa não encontra assim, dormindo, ou se fala muito pouquinho, né? Mas isso aí a gente nem diz muito de encontro. E muitas vezes, quando a gente chega aqui no Japão, eles colocam a gente para morar em cada lugar, casas assim caindo aos pedaços, apartamentos assim que qualquer barulhinho, sabe, já dá para escutar. Então aí a esposa vai ter que fazer de tudo para que as crianças não façam barulho. Mas é difícil, barulho zero com criança em casa. É muito difícil. Mesmo a gente, assim, sem filhos, a gente acaba fazendo barulho, certo? Então tem que tomar cuidado com o barulho. E esse boom de asilos começou mais ou menos uns 20 anos atrás, 15 anos, e começou a ficar mais, assim, acentuado nesses últimos 10 anos. E muita gente, brasileiras e peruanas, começaram a partir para esse tipo de trabalho. Então, desde que começou esse movimento Decassegue, a rotina mudou, ficou bom, ficou ruim para nós, né? Esses 2 turnos, 3 turnos, 8 horas de trabalho, hoje está melhor, melhorou, as condições de trabalho ficaram melhores, os operários hoje têm bônus, antigamente não tinha, mas também nem todos ainda têm hoje. Mas a resposta de tudo está dentro de cada um, e cada um sabe se melhorou ou se não melhorou. Esses decassegos que veio já antes. Agora, quem está chegando agora, logicamente que não vai saber comparar essas coisas, se foi bom, se era bom ou se não era, né? Mas comparando aquela época de hoje, naquela época as empreiteiras não pagavam os yukyus, que seriam as férias remuneradas. Não havia necessidade de pagar shakai hoken, não havia necessidade de pagar o nenkin, não havia necessidade de entrar no kokumin kenko hoken. Só que foi mudando as coisas e conforme a necessidade o pessoal ia entrando no seguro-saúde e começava a pagar os atrasados. Eu nem digo que as empreiteiras não passavam as informações certinhas pra gente, não por negligência, mas porque acho que eles também não sabiam. E as coisas foram mudando, as leis foram se adequando conforme as necessidades. E hoje a gente é obrigada a pagar a aposentadoria, porque se a gente não pagar a aposentadoria e precisar renovar um visto, essas coisas todas, vai respingar lá na hora do visto. Tá? Então, se não pagar aposentadoria, não pagar seguro-saúde, não pagar muitas coisas, imposto municipal também, todas essas coisas vai respingar. Então, é melhor pagar direitinho, pagar tudo e também na hora de ter os direitos, receber os direitos. Então, os trabalhos eram muito puxados para os homens. Então, muitos deles não querem nem saber de voltar para o Japão, nem a passeio, tanto é o trauma. E muitas vezes a gente entra tão cedo na fábrica e sai tão tarde que a gente nem sabe direito, né, se é de dia ou se é de noite, porque a cabeça da gente fica atrapalhada. Aqui no inverno demora para amanhecer, então às vezes a pessoa sai no escuro e chega em casa no escuro, nem vê o sol. Não vê o sol nem quadrado, nem redondo, nem triângulo. Então, isso acaba causando uma certa depressão, uma certa ansiedade. E somando com a saudade, então, nossa senhora, ai, ai, ai. Mas a necessidade nos torna forte.
E se a gente veio para cá para tomar chuva, tomar até chuva de canivete, então a gente tem que ser forte. E a necessidade realmente obriga a gente a aguentar certas coisas que a gente não imagina que vai aguentar. Então, pessoal, quando vocês forem vir para o Japão, pensa bem mesmo se é isso mesmo que vocês querem, porque é muito difícil. E quem já está aqui, aguenta mais um pouquinho, que logo, logo, tudo isso vai passar. Não existe coisa ruim que dure a vida toda. Então, às vezes é fácil, tudo é ondulação. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, certo? Então, boa sorte para vocês que estão aqui e boa sorte para vocês que querem vir também. Mas cuidem do corpo e cuidem da cabeça, porque esse Japão aqui deixa a gente louco, tá? Então, obrigada por ter assistido o vídeo e até a próxima!